Título 12.16: capacitação de operadores e capacitação da mão de obra que utiliza a máquina. Primeiro ponto, ele quer dizer o seguinte: o item 1, a operação, a manutenção e a inspeção e qualquer outro tipo de intervenção que é realizado, por exemplo, numa máquina ou no equipamento, ele deve ser realizado por pessoas ou profissional legalmente habilitado, ou qualificado, ou capacitado e autorizados para este fim. Ou seja, esses três itens, operar, manutenção e inspecionar, eu posso fazer desde que sejam autorizados para este fim. Tem uma certa redundância no item de manutenção e inspeção, que já foi dito isso anteriormente, em título anterior, mas a norma traz com uma certa redundância, uma certa garantia para ela esse ponto. E um segundo ponto, que o item 2, ele diz que os trabalhadores que são envolvidos na operação, na manutenção ou na inspeção e qualquer outro tipo de intervenção em máquinas e equipamentos, eles devem receber capacitação providenciada pelo empregador. Aqui um ponto importantíssimo, que é o treinamento. Eu tenho que capacitar aquele trabalhador antes dele entrar no contexto da empresa. Ele foi selecionado numa entrevista, ou ele foi readequado dentro da empresa, saiu de um setor e foi trabalhar em outro, de uma operação A para uma operação B, ele tem que ser treinado nessa nova operação. Por quê? Porque ele está envolvido numa operação, numa manutenção, numa inspeção que ele tem que conhecer. E aí vem a capacitação. A NR12, ela coloca essa obrigatoriedade para o setor de máquinas e de equipamentos. E ainda ele diz, e compatível com suas funções, ou seja, a capacitação tem que ser providenciada pelo empregador e tem que ser compatível com as funções. Ou seja, se eu preciso ter um treinamento para uma máquina que faz estampagem, eu preciso levar o operador na máquina de estampagem e nas máquinas de estampagem realizar a capacitação com ele, a parte teórica e a parte prática com esse novo funcionário ou com esse novo operador. Além disso, tem que abordar os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e as medidas de proteção necessárias em termos da NR para a prevenção de acidentes e de doenças. Então, isso é a capacitação. Esse é o ponto principal desse item do título número 16. Um outro ponto também, e aí eu deixo como um quadro para ficar mais fácil o entendimento para você, que o que a capacitação deve? Eu trago aqui 5 pontos, os chamados requisitos e a observação, ou uma descrição sobre isso, uma explicação, que a primeira parte é ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função, ou seja, a capacitação tem que ser realizada antes que o trabalhador entre em função naquela máquina. Ele não pode encostar na máquina, ele tem que ter capacitação. Esse é o primeiro ponto. Porque o trabalhador deve conhecer todos os riscos aos quais está exposto, além de ser treinado para interagir com a máquina. Segundo ponto, letra B, ser realizada sem ônus, ou seja, sem custos para o trabalhador. O empregador deve assumir todo o custo para a capacitação. Terceiro ponto, letra C, ter carga horária mínima definida pelo empregador que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo realizada durante a jornada de trabalho. Ou seja, o empregador ele deve verificar a complexidade dessa capacitação e determinar qual é a carga horária para ministrar o conteúdo programático. Um quarto ponto, letra D, o conteúdo programático deve ser em conformidade com o anexo 2 dessa NR12 e a capacitação tem que respeitar esse anexo. Então tem os itens da capacitação. E o último ponto da capacitação, ela deve, letra E, ser ministrada, e aí pode ser um trabalhador que já é envolvido naquela máquina ou um profissional que é qualificado, desde que ele tenha supervisão profissional de um legalmente habilitado, que é o legalmente habilitado, o nosso profissional que reporta uma ART no CREA, que se responsabilizará
pela adequação do conteúdo, da forma, da carga horária e da qualificação dos instrutores, e vai avaliar esses novos operadores. Olha só, mesmo que o instrutor não possua o CREA, ou Registro Profissional, ele pode ministrar a capacitação. Isso é um instrutor. Agora, o supervisor, ele sim tem que estar registrado no CREA, que é obrigatória a emissão de RT e assinatura desse responsável. E aí todos esses elementos são de capacitação, que é a parte para o operador e parte da empresa. 5 pontos: ser feito antes, sem ônus, com carga horária mínima, com conteúdo programático conforme o anexo 2 e ser ministrado por um trabalhador daquela máquina ou daquela função, porém supervisionado por um profissional legalmente habilitado com registro no CREA. Um outro ponto, o título 12.1631, ele diz o seguinte, que as microempresas e as empresas de pequeno porte, ou a capacitação desses tipos de trabalhadores, nessa situação específica, nas ME ou nas EPP, eles podem ser realizados ou ministrados pelo trabalhador da própria empresa. Aqui são chamados cursos rápidos. Ele entra na função, olha como fazer a manutenção do açougue no mercado. Então ele vai fazer lá a manutenção daquelas máquinas no açougue. Porque muitas vezes é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que ele pode ter essa capacitação, desde que o trabalhador da própria empresa tenha sido capacitado nos termos anteriores do item 12.16.3. em entidade oficial de ensino de educação profissional. Isso é um ponto, não é que as microempresas e as EPPs estão liberadas, qualquer um pode dar. Não, pode ser qualquer trabalhador, desde que ele tenha sido capacitado em um sistema de uma entidade oficial de ensino ou de educação profissional. Um outro ponto que, em um detalhe, esse é mais específico, o empregador é responsável pela capacitação realizada nos termos anteriores. Aqui é só uma redundância, novamente, da norma. E a capacitação dos trabalhadores de microempresas ou empresas de pequeno porte, previstas nesse item anterior, deve contemplar o disposto no subitem anterior, exceto a linha letra E. E um ponto também importante, que é considerado capacitado, ou seja, é considerado treinado, o trabalhador da microempresa e da empresa de pequeno porte que apresente uma declaração ou um certificado que é emitido por entidade oficial de ensino de educação profissional, desde que atenda o disposto no subitem 12.16.3. Ou seja, se fizer um curso, tem uma declaração ou um certificado numa entidade oficial de ensino de educação profissional, para estar atendendo esse requisito do profissional capacitado. Um outro ponto importante é sobre o material didático dessa capacitação, porque o material didático ele pode ser escrito ou audiovisual, utilizado no treinamento, fornecido aos participantes, ele deve ser produzido em linguagem adequada ao contexto dos trabalhadores. O que quer dizer? Eu não posso utilizar termos que estão fora do hábito normal dos trabalhadores. Eu tenho que utilizar expressões, frases que elas sejam mais didáticas ou mais simplificadas, no sentido de o trabalhador entender com mais facilidade aquela descrição ou aquele elemento que eu estou colocando ele para ser capacitado. Isso aqui é um ponto importante, que é o material didático. Inclusive eu posso elaborar, muitos materiais didáticos são elaborados com desenhos, com ilustrações, com utilização de personagens, para ficar mais fácil para o trabalhador entender, compreender, fazer parte da vida profissional naquela função dele. Um outro ponto, o material didático fornecido aos trabalhadores, a lista de presença dos participantes ou o certificado, o currículo dos ministrantes e a avaliação dos capacitados, elas devem ser disponibilizados à Auditoria Fiscal do Trabalho, em meio físico ou digital,
quando for solicitado, ou seja, se tiver uma fiscalização e eles entrar na questão da capacitação, e aí você vai ter que fornecer nesse material didático lista, o de presença, o certificado, o currículo dos ministrantes e a avaliação dos capacitados. A empresa vai ter que guardar esse material para posterior consulta físico ou digital quando for solicitado pela auditoria fiscal do trabalho. E um outro ponto é que a capacitação ela só vai ter validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado, responsável pela supervisão da capacitação, exceto quanto aos trabalhadores capacitados no item 12.1632. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a capacitação, se eu mudar de empresa, no primeiro ano eu trabalhei no setor de torneamento, no segundo ano eu fui capacitado nesse primeiro ano, no segundo ano eu mudei de empresa, mas para o setor de torneamento eu preciso ser capacitado novamente. Eu não posso utilizar essa minha capacitação para o outro local, porque ela só terá validade para o empregador que a realizou, porque eu preciso ter para cada empresa que muda o contexto produtivo, que a máquina apresenta novos parâmetros, novas capacidades, novas limitações, e eu preciso entender que é para aquele operador, para aquele empregador aquela capacitação. Por isso essa questão de profissional legalmente habilitado, e por isso que eu preciso realizar um novo curso, uma nova capacitação. Um outro ponto, fica dispensado a exigência desse item, o 12.16.6, para os operadores de injetoras, especificamente para injetoras, concurso de capacitação conforme o item 12.16.11. Um outro ponto também, o item 7, a data ou até a data da vigência desta NR, será considerado capacitado o trabalhador que possuir comprovação por meio de registro na carteira de trabalho ou o registro de empregado de pelo menos 2 anos de experiência na atividade e que receba reciclagem conforme previsto no item 12.16.8 dessa nossa NR 12. Ou seja, o que quer dizer? Se esse operador ele tem alguma capacitação que ele já fez ou algum outro item que esteja registrado, que é pelo menos em 2 anos, então, desde que ele receba a reciclagem, então está tudo ok nesse contexto de capacitação. Agora, um outro ponto também, o item 12.16.8, que aí sim explica aquele item anterior, deve ser realizada capacitação para a reciclagem, ou seja, um outro treinamento, um novo treinamento com novas readequações ou muitas vezes para relembrar itens anteriores do trabalhador sempre que ocorrer qualquer tipo de sempre que ocorrer modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas, ou seja, na parte do arranjo físico, mudou o arranjo físico, é uma instalação, e aí eu preciso capacitar para reciclagem, mudou a operação da máquina, preciso gerar capacitação para reciclagem, na troca de métodos, na troca de processos, na organização do trabalho que impliquem em novos riscos. Isso é importantíssimo. Mas tem um novo risco? Bom, se tem um novo risco, e aí eu preciso fazer a capacitação para reciclagem. O mais habitual, como uma questão corriqueira, é que se faça a capacitação a todo ponto que o empregador entender viável para o trabalhador, ou seja, você quer manter uma produtividade adequada, manter uma estrutura de manutenção, de inspeção, de reparo de máquinas, é importante fazer capacitação regular, é importante fazer capacitação periódica do seu trabalhador. Um outro ponto também, que é uma descrição, um detalhamento desse item, o 8, que é o 8.1, o conteúdo programático da capacitação para a reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou. Ou seja, não é somente sentar e relembrar aqueles pontos, mas eu tenho que colocar pontos novos nessa minha capacitação, nesse material, com carga horária mínima definida pelo empregador e dentro da jornada de trabalho. Ou seja, eu não posso colocar o trabalhador após
esse ponto para realizar esse tipo de capacitação para a reciclagem. Item 12.16.9. A função do trabalhador que opera e realiza intervenções em máquinas, ela deve ser anotada no registro do empregado, consignado em livro, ficha ou sistema eletrônico e na sua carteira de trabalho. Esse ponto de a função do trabalhador que opere e faz as manutenções tem que ser registradas, ela tem que fazer parte do contexto produtivo da empresa. Um outro ponto, item 12.16.10, ele diz que os operadores de máquinas autopropelidas lá no setor agrícola, eles devem portar cartão de identificação com nome, função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de 1 ano, mediante exame médico conforme consta a NR7 e também na NR11, que é o específico para o setor de máquinas autopropelidas. Um outro ponto é o curso de capacitação para operadores de máquinas injetoras, ou seja, aqui a NR12 ela sai de normas de princípios, ela especifica diretamente para operadores de máquinas injetoras. No meu ponto de vista, que deve ser colocado num anexo ou num outro item, mas não deixado específico no corpo, na parte principal da NR12. Mas enfim, então operadores de máquinas injetoras devem possuir carga horária mínima de 8 horas. Veja que ele não é norma de princípio, ele está dizendo obrigatoriamente, ele está colocando 8 horas por tipo de máquina citada no anexo 9 desta NR. Poderia ser colocado lá, ele colocou aqui. O curso de capacitação deve ser específico para o tipo de máquina em que operadores irão exercer as suas funções e atender aos seguintes itens do conteúdo programático. Letra A. Histórico da regulamentação de segurança sobre a máquina especificada, descrição e funcionamento, riscos na operação, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes, proteções, portas e distâncias de segurança, exigências mínimas de segurança conforme esta NR12 e a NR10, medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual e demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. Ele faz um caso extremamente específico, que é a parte de curso de capacitação para os operadores de máquinas injetoras. Ele coloca o conteúdo programático e coloca a carga horária. Ela sai de uma norma de princípios, ela entra numa norma bem totalmente técnica, que não seria necessariamente esse contexto que você tem da NR12. Um outro ponto para finalizar esse item 12.16, que o instrutor do curso de capacitação de operadoras de injetora, ele deve no mínimo possuir 4 elementos: a formação técnica em nível médio, o conhecimento técnico de máquinas utilizadas na transformação de materiais plásticos. Letra C, conhecimento da normatização técnica de segurança e capacitação específica de formação. Esse é um elemento extremamente específico, novamente, para operadoras de injetoras. E aqui nós finalizamos esse título 16, que fique essa reflexão para a capacitação. Lembrando que todo operador numa nova função, ou se ele foi mudado dentro do seu local de trabalho, que haja uma mudança de algum tipo de procedimento, ele precisa receber uma capacitação, precisa receber, ou muitas vezes um novo treinamento, que é a capacitação para a reciclagem. Fica o caso aqui de você fazer essa estrutura de capacitação para novas funções ou capacitação para reciclagem quando houver qualquer tipo de modificação na máquina ou nos processos produtivos, nos arranjos e layouts em geral da planta produtiva.